E pessoal, eu de novo aqui, ainda na PUC, mas uma coisa que eu estava me perguntando agora, e até chegaram a me enviar a solicitação que eu comentasse pelo menos esse caso lá no Instagram, então deem um pé no meu Instagram daqui a pouco, senão esse ainda não me seguem lá, mas é justamente sobre essa questão, porque o Olavo de Carvalho, alguém que se diz tão temerário para a esquerda universitária, para esses ideólogos da USP ou de qualquer outra universidade, enfim, porque ele não se dispõe a debater com quem está convocando ele para um debate respeitoso, um debate aberto, um debate em que a arrogância também é possível, mas um debate para colocar os pingos nos is e mostrar quem é que de fato tem razão, né? Porque o Olavo de Carvalho não se permite debater com a professora de Direito da Universidade de Brasília, né, a Débora Diniz, que também é feminista, né, e ela já propôs esse debate publicamente, recentemente, eu acho que foi hoje mesmo, ela tweetou de novo sobre isso, pelo menos eu retuitei comentando por cima, mas é algo que seria interessante, assim, porque o Olavo de Carvalho, alguém que sempre quis a atenção da academia, alguém que foi de fato alheio à academia, que talvez tenha sido segregado injustamente, talvez ele não tenha recebido a atenção que ele gostaria, a atenção que ele diz merecer, dado se entender um dos poucos grandes filósofos brasileiros, enfim, porque o Olavo de Carvalho não aceita debater com a professora de Direito, a Débora Diniz, né? Isso é algo, assim, bem complicado, né? Complicado em que sentido? Complicado no sentido de que talvez esperar uma preocupação no sentido grego da filosofia, uma preocupação de amor à sabedoria, não seja o caso tanto para o Olavo quanto para a própria Débora Diniz. E por que eu coloco isso? Porque, bem, eu não acompanho a Débora Diniz, acompanho relativamente um pouco o Olavo nas redes sociais, enfim. Mas o que eu entendo dessa situação toda é o fato de que nenhum dos dois ali parece estar de fato preocupado de uma forma genuína com o conhecimento humano a nível filosófico. O que está ocorrendo aqui nessa tentativa de trazer mais e mais debates, de desafiar um aos outros, mostrar que tem razão sobre o outro. Isso é uma questão retórica, é uma questão política, é uma questão de demonstrar poder sobre o outro. Mostrar por meio do conhecimento adquirido ao longo da vida, ao longo da carreira, enfim, mostrar que tem razão sobre o outro de modo a aniquilar, ou seja, aniquilar o inimigo por meio de conhecimento, ou por meio, então, de uma validação de um suposto conhecimento que o público vem a acreditar que é de fato conhecimento. E é isso que está em jogo. É uma questão de performatividade. O Olavo, ele não está interessado, ele não está sequer preocupado em debater com a Débora Diniz, em se dispor a isso, porque ele sabe que ele não precisa disso para manter a posição de prestígio que ele busca. Se ele não conseguiu essa posição na academia, e talvez ele venha a adquirir essa posição de prestígio acadêmico ao longo do tempo, ao longo dos anos, enfim, com Olavetes entrando na faculdade, já conheci alguns aqui na história e no direito, né? Se ele não consegue em vida atingir esse prestígio acadêmico, né, certamente não é com debates com acadêmicos que ele vai conseguir isso. Ele precisa debater com aqueles que ele sabe, que aquelas pessoas que têm comportamentos previsíveis para ele. Porque o Olavo é um cara, assim, que eu considero genial na retórica. Ele sabe quando ser ofensivo, ele sabe quando demonstrar bagagem intelectual, né? Isso não é exatamente um elogio aos conhecimentos do Olavo, que ele é superior ou o que for. Significa que ele tem uma tática própria de argumentação que facilita com que as pessoas leigas naqueles assuntos que ele está tratando acreditem que ele tem razão. Ou seja, é isso que está em jogo para qualquer pessoa que queira, que desafie o Olavo ou que for para um debate. Ela precisa entender, e eu não sei se a Débora entende, eu acredito que sim, ela não deve ser ingênua, mas qualquer pessoa que queira debater com o Olavo ou com seus minions
próprio Nando Moura é um exemplo, e eu já vou comentar o caso dele, né? A pessoa precisa estar disposta a performar certeza, ela precisa estar disposta a mostrar para o público que ela tem razão, mesmo que ela não tenha. Né? E aqui entra um livro que eu li faz um tempo já, né, do Schopenhauer, né, sobre a erística, a arte de ter razão, né, de demonstrar então que tu tem alguma razão, mas por meio de um jogo sujo, né, passando a perna no oponente, a partir de argumentação inócua, né, argumentação que para qualquer pessoa bem preparada é uma argumentação inofensiva, mas que ela tem um poder de persuasão frente ao público, um público que não entende aquele conhecimento técnico, né, que é uma coisa natural, qualquer pessoa não consegue entender, sei lá, se eu for para uma palestra de engenharia mecânica, eu vou ficar boiando. Né? Agora, se eu for para uma palestra de, sei lá, teoria crítica, eu até consigo acompanhar. Agora, se eu for para uma palestra de ética, então é de letra para mim. Né? Então a gente tem níveis de conhecimento sobre diferentes assuntos. Né? E o Olavo, ele sabe que o público dele não é um público majoritariamente de pessoas da filosofia. Ele está fazendo filosofia, ele está buscando essa filosofia, mas ele sabe que ele lida com um público das mais variadas formas, com os mais variados interesses, e ele precisa performar, né, uma certa ousadia, né, de estar com o conhecimento ao lado dele. Ele precisa mostrar para aquelas pessoas que não entendem aquilo que ele tem razão. E é aí que surge aquela hashtag, né? Ah, o Olavo tem razão, o que for, né? E outros pensadores buscam essa hashtag para si mesmos, né? E aí tem essa necessidade, que não é uma coisa que acontece apenas no YouTube, que a gente vê crescer usando o nome do outro, né? Mas existe essa necessidade de calar o outro cara a cara. Né? Porque uma coisa na internet, o cara vai lá, twitta, posta no Facebook ou o que for, isso é fácil, a gente tira de letra, ofende todo mundo tranquilamente, não se sente mal por isso. Agora olha no olho da pessoa e fala tudo aquilo que tu fala na internet. Não é muito mais difícil, né? Requer um nível de arrogância sobre-humano, né? Simplesmente por uma questão animal, uma questão psicológica, né? De que existe ali, não existe mais aquela barreira física do mundo virtual até chegar, processar a informação lá e atingir a pessoa lá em outra cidade, outro estado, outro país, e ela vai ler a tua mensagem. É uma questão de cara a cara. Qualquer grande desconforto pode acabar fazendo as pessoas saírem no tapa, né? E por uma questão de autopreservação, então tu omite muito do teu lado, muita da tua arrogância, tu vira uma pessoa mais modesta. E isso é algo que contraria essa necessidade de mostrar o tempo todo que você não apenas tem razão, como você tem uma segurança epistemológica sobre o que está falando, uma segurança tamanha, que a sua performatividade, né, a sua performance frente aos outros é uma performance de alguém que está totalmente tranquilo com aquilo que está fazendo, por mais que seja logicamente, dedutivamente errado. Tu precisa estar mostrando uma convicção o tempo todo. Do contrário, os leigos, aquelas pessoas que não entendem porra nenhuma do que está falando, elas não vão se sentir convencidas porque tu começa a duvidar de si mesmo. Se elas verem que tu está, de certa forma, se contestando, das duas umas, ou elas percebem que tu não tem tanta certeza assim, e portanto talvez tu não tenha razão, ou elas pensam, bah, olha que cara humilde lá, gostei bastante dele, ele é melhor do que eu pensava, porque ele é humilde, ele reconhece que está errado, né? Que é uma mentalidade que não costuma acompanhar o Olavo de Carvalho, mas costuma acompanhar o Bolsonaro, né? Que o pessoal vê a humildade, a forma genuína como ele coloca as coisas como algo positivo, por mais que ele fale um monte de merda, né? Então as pessoas focam mais na forma do que no conteúdo. O Olavo está mais focado nos dois, assim, digamos assim, porque primeiro ele precisa de um conteúdo que é consistente, conteúdo que de fato vai conseguir enfrentar os maiores críticos a ele de forma lógica, de forma temática bem específica, mas ele também precisa de uma abordagem retórica que é para o público amplo, que é para o público, de fato, os políticos em geral que vão apoiar aí a agenda Olavete, né? Então, quando a Débora desafiou o Olavo, simplesmente isso não vai rolar, né? Eu não vejo qualquer possibilidade disso rolar, sabe? O que eu vejo é o que vai fazer que nem o que ocorreu recentemente com o Nando Moura, né? O Rafinha Bastos aí postando o vídeo zoando aí como é que é o nome do curso? Masterclass, não sei o que, o mestre do capitalismo aí do Nando Moura, que se é capaz do cara me processar por isso, mas
Sério, quer fazer o curso dele? Faz, deve ter alguma coisa aproveitável ali, mas busca na internet crack para isso que tem. O canal normal já mostrou que dá para pagar, sei lá, R$10 e fazer o curso dele completo, né? Então tem jeito de fazer as coisas na internet, então não sejam otários, né? Ainda mais pagar R$1.000 aí para um cara louco, né? Então o que aconteceu foi justamente isso. Uma situação em que existe uma pessoa disposta a olhar olho no olho e dizer o que pensa, mas o outro lado, que costuma usar uma retórica vagabunda, um jeito troll de fazer as coisas, um jeito troll de mostrar que sabe alguma coisa, quando na verdade não sabe, e não consegue lidar com o escrutínio público, né, lidar com ele no olho, e que precisa, sei lá, encher o próprio público de argumentos sempre redundantes e que são cíclicos, né? Que são apenas que favorecem o próprio ponto de vista, né? Que são argumentos redundantes, enfim. Essa tática ela não sobrevive a esse invitamento, né? Peguei uma palavra em inglês agora, né? Esse convite, né, público a fazer as coisas acontecerem de forma honesta, modesta e que esteja de fato aberta à crítica, aberta à melhora. Não é o tipo de coisa que o Olavo de Carvalho faz e não é o tipo de coisa que com certeza Débora Diniz deve esperar dele. Ela não deve esperar ter qualquer chance de sucesso em conseguir um debate com ele. Por mais que os tópicos que ela estuda, ela ia brincar com ele. E por mais que outros tópicos que ele estude, ele pudesse brincar com ela, né? E provavelmente qualquer tópico que ele fosse disputar com ela, que se ele fosse escolher, seria algo que com certeza ele está muito convicto do que ele vai fazer, do que ele acredita, do que ele conhece sobre aquilo, né, e do que e das táticas, né, prevendo táticas que ele poderia usar em situações em que ele poderia ficar sem resposta, né. E só para vocês terem uma ideia de como o Olavo é treinado nisso, eu acho que foi, sei lá, eu não me lembro qual é a edição, mas esse livro da Arte de Ter Razão do Schopenhauer tem uma edição que é traduzida pelo Olavo e comentada por ele. Então, se vocês esperam mesmo que o cara, antes de filósofo, vamos assumir que ele seja filósofo, antes de filósofo, ele é um retórico, talvez um sofista, um sofístico, tem uma diferença entre retórica e sofística, né? Se vocês não assumem que a grande pegada dele é retórica, vocês vão ficar presos numa ilusão de que o jogo ali é sobre a verdade, sobre o conhecimento, é um jogo epistemológico. Não é um jogo epistemológico. Aquilo ali é um jogo político. É um jogo de biopoder, né? É uma questão de simplesmente demarcar um território e tentar controlar uma situação. Por que o cara está associado ao governo? É uma questão política, simples. Não tem como fugir muito disso. Vocês têm que ser realistas políticos, né? Realpolitik, né? Que é simplesmente, se ela pega a teoria da escolha pública e para de ver líder salvando o universo, né? Vai lá e entende que as pessoas são motivadas por incentivos, elas têm interesses e elas vão atrás disso, né? Se o cara não conseguiu reconhecimento acadêmico, bom, vamos ter um reconhecimento político, vender um monte de livro aí pra gente que está tentando se situar na filosofia, né? Vamos vender o meu nome como filósofo, vamos tentar disputar com uma filosofia um pouco diferenciada daquela filosofia autoajuda lá de Leandro Carnal, Clóvis de Barros, ou o que for, né? Vamos aproveitar que os acadêmicos estão na deles aí fazendo pesquisa de ponta e não estão aparecendo para a mídia, e vou aqui me divulgar como filósofo, né? E aí que existe essa necessidade, né? Quem era em termos midiáticos a Débora Diniz, além do seu próprio círculo acadêmico, né? Mas quem era ela em termos midiáticos, comparada a quem ela é agora, como alguém que está enfrentando de forma constante, né, desafiando o Olavo de Carvalho para um debate, né? Ou seja, ela está ganhando popularidade só pelo desafio, ela não precisa nem debater, porque é uma questão política. Então vocês vão ter esses dois interesses díspares, né? Que são interesses tanto políticos quanto interesses ideológicos. Pode ter algum interesse epistêmico ali, tá? Também não duvido muito, né? Tem um interesse holístico de compreensão do universo também, mas que isso aí é mais profundo e que certamente qualquer debate que eles viessem a ter não ia se centrar nisso, né? Então vocês vão perceber que a chance disso acontecer
é tão ínfima que fica nisso, vai ficar em tweets, vai ficar em ameaças, vai ficar ela desafiando ele, vai ficar, sei lá, dizendo que paga a passagem para ele vir debater com ela, enfim, né? Mas também vai ficar ele lá postando no Facebook, no Twitter dele, desprezando a pesquisadora, né? Como se ela fosse ninguém, não fosse nada comparável a ele, portanto não merece o tempo dele, o que for, né? Porque simplesmente tu não pode demonstrar fragilidade. Tu precisa mostrar confiança. Uma questão de psicologia. Não é uma questão de filosófica. Isso aí, a filosofia do cara é superior, a filosofia da mina é superior. Não, nada a ver. Né? Então, se vocês olharem as coisas de forma realista, politicamente nesse sentido, vocês vão parar de ter qualquer tipo de esperança em ver o velho debater com qualquer pessoa que discorda profundamente dele, de forma não apenas epistêmica, filosófica, não apenas de uma forma lógica, metafísica, mas dificilmente vocês vão ver ele debatendo com uma pessoa que discorda tanto nesses níveis com ele, quanto num nível político, assim, de uma visão excluir a outra, né? E que seja uma pessoa realmente preparada naquilo que ela está falando. Porque ele não pode se expor, é uma pessoa que não pode mostrar as próprias feridas. E que muitas vezes não aguenta a crítica. Sei lá, deixa eu ver, ele responde a processos, né? Mas não sei se ele, mas os seus pupilos já processaram outras pessoas, né, pela discordância, porque é uma questão política. Se tu pode usar certas armas, você pode, por exemplo, usar a injúria, que é uma merda numa lei, tinha que acabar, né? Acabar com a lei de criminalização da injúria, fica só com... que é uma coisa que eu sempre pontuo, e o professor do direito Cláudio Henrique Ribeiro da Silva também concorda comigo, mas fica só com a calúnia e a difamação como crimes no Código Penal e tira a injúria, bota, sei lá, pro Código Civil, sei lá, dá uma cesta básica, mas não prende ninguém por isso, não faz nenhum sentido, né? Mas o cara, se isso está disponível na lei, ele vai pegar e vai processar o cara que discorda, né? Que eu, se eu não me engano, o próprio Nando do Moro está fazendo isso com pessoas discordantes dele. Não sei se já fez com o Rafinha Bastos, que até que usou vídeo dele, né? Então, não sei se vai fazer, porque eu citei ele aqui, é capaz de vir uma intimação judicial, mas enfim. Já estourei o tempo aqui, pessoal. E eu vou ver o que o pessoal mandou de outras sugestões. Então tragam lá, né, essas sugestões ali no Instagram. Porque aqui o YouTube é pouco limitado também para isso. Mas a gente vai se falando. Então, abraço. Até.